boa tarde, sejam bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Daniela Nunes Pinto e juntamente com a professora Karine Mesquita, nós preparamos essa aula de biossegurança na clínica odontológica, uma aula bem oportuna nos tempos que a gente está vivendo, né, sobre esse coronavírus, tá? Então, uma das coisas mais importantes dentro da odontologia é exatamente esse controle, né, das infecções que podem acontecer durante o tratamento odontológico. Então, no tempo de Covid-19, já é preconizado pela Anvisa que deve-se proceder toda a descontaminação das superfícies, inclusive maçanetas, portas, cadeiras e etc., dentro do ambiente de trabalho, principalmente dentro da odontologia, o cirurgião dentista, que ele foi considerado uma das profissões que mais são capazes de disseminar esse vírus, de transmitir esse vírus, devido o cirurgião dentista fazer o uso de aerossóis na sua prática rotineira, tá? Então, com isso, o que é que fazemos quanto à biossegurança? É um assunto que é bastante debatido dentro da graduação, mas que com o decorrer da nossa vida profissional, a gente acaba negligenciando alguns passos que muitas vezes são importantes para evitar a transmissão, a contaminação de alguns agentes microbianos dentro do consultório odontológico. Então, com isso, no ano de 2020, é inadmissível uma posição dessa, né? Você ter numa área de expurgo, junto com material limpo, junto com bolsas, pastas, tá? Eu acreditava que, inclusive, isso não acontecia mais nos dias de hoje, tá? Se utilizar de forninhos elétricos para esterilizar material ou ainda a utilização de estufas. Eu dou uma aula de controle microbiano para graduação no segundo semestre, já faz mais de 4 anos que eu dou essa aula para eles, e eu sempre dizia para eles, gente, isso daqui só existe no Museu da Academia, que é uma estufa, foi utilizada por muitos anos, mas nos últimos 20 anos, digamos assim, 25 anos, ela está em desuso, tá? E eu acreditava que não fosse possível ninguém mais utilizar uma estufa. E eu me surpreendi há pouco tempo, eu conversando com um colega dentista do interior, e ele relatou que ele tinha comprado um autoclave mas que ele comprou o autoclave por determinação, né, da vigilância, não sei se ele foi visitado pela vigilância sanitária, mas ele mantinha a estufa e ele utilizava a esterilização na estufa ainda, né? E eu tentei convencê-lo de todas as vias, assim, que eu sabia, para tentar convencê-lo que não era mais usado, porque dando evidências científicas, e mesmo assim não consegui convencer essa proeza, tá? Enfim, mas a gente tem que estar atento, que é super importante, principalmente dentro da nossa área, como cirurgião dentista, a gente ter o controle de crescimento de micro-organismos dentro do consultório. Então, biossegurança, ela compreende, segundo esse autor, Costa e colaboradores, compreende o conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe e os pacientes no consultório. Essas medidas preventivas, elas devem abranger práticas ergonômicas, controle de riscos físicos e químicos e os princípios de controle da infecção. Já Lima e colaboradores falam que a biossegurança é o conjunto de procedimentos adotados no consultório com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao cirurgião dentista e à sua equipe de trabalho. E Javeline Ferreira e colaboradores
essa aula da gente está sendo voltada mais para ortodontistas, né? Então, sempre eu vou tentar levar mais para o lado do ortodontista. Então, ele falava que o ortodontista, ele está sempre em busca de harmonia estética e da oclusão ideal. E que ele deve ter em mente que seu consultório, a princípio um ambiente de promoção de saúde, pode expor pacientes e profissionais a um grande número de agentes causadores de enfermidades. Com isso, para a gente falar de biossegurança, é interessante que a gente relembre alguns conceitos, dentre eles a diferença entre desinfecção e esterilização. Quando a gente fala em desinfecção, a gente está eliminando os micro-organismos não formadores de esporos, ou seja, aqueles só existe na superfície, no caso, né, aqueles de forma vegetativa, tá? E enquanto que a esterilização é quando ocorre a destruição de todos os micro-organismos vivos, inclusive as formas esporuladas. Já a antisepsia e a asepsia é que na antisepsia é o processo de eliminação e redução de micro-organismos patogênicos em tecidos vivos e a asepsia é o conjunto de técnicas utilizadas para reduzir os micro-organismos no ambiente de trabalho, tá? Então, todos os pacientes de antemão, mesmo antes do coronavírus, eles devem ser considerados potencialmente infectantes, porque já tem pesquisas mostrando que o universo de micro-organismo patogênico está escondido nos instrumentos odontológicos e que com isso, esses micro-organismos que causam doenças como hepatite B, HIV, herpes, gripe, bacilo de tuberculose, entre outros, e agora o coronavírus, a gente pode estar em contato com esses micro-organismos e pode transmitir ou mesmo adquirir essas doenças. Então, aqui seria um resumozinho das principais doenças e que são transmitidas dentro do consultório odontológico. Então, dentre as doenças, vai desde, né, uma meningite, gripe, influenza A, mononucleose, rubéola e sarampo, tuberculose, assim como hepatites, tá? Coronavírus agora, dentre outras. E aí, o mais importante que eu achei desse esquema com essas principais doenças é que a maioria dessas doenças, elas são transmitidas, né? Ocorre por via oral ou secreções da orofaringe ou ainda contaminação cruzada da fonte portador assintomático, tá? Além disso, outras são transmitidas através de gotículas da saliva ou contato com a mão de uma pessoa ou superfície contaminada, tá? E com isso, o cuidado que a gente tem que ter, né? Aqui são algumas quadro clínico dessas doenças e aqui o período de incubação, que esse período de incubação varia de dias ou horas, né? Até alguns meses, tá? No caso aqui a tuberculose, ela pode ficar, o bacilo da tuberculose pode ficar latente até 6 meses, tá? E outra coisa importante é que a gente tem que ver as medidas de controle para essas infecções, tá? Se é através do uso de EPIs ou ainda através de medidas preventivas universais, tá? Então, aqui, né, outras doenças como hepatite C, hepatite B, né, o hepatite B, né, geralmente ele se dá a transmissão através do sangue, né, transfusão, agulha contaminada ou relação ainda sexual, DST. O hepatite C, exposições pérfero-cutâneas, né, ou mucosa, envolvendo também sangue ou material biológico, tá? E aí a gente tem que ver, por exemplo, no caso da hepatite B, né, o que é que o cirurgião dentista pode fazer como controle dessa infecção? No caso, né, no caso da hepatite, tem a imunidade, já existe vacina, então algumas dessas doenças que existe a vacina, a gente tem que estar com a carteira de vacina em dia para se vacinar, tá? Além do uso de EPIs e de medidas preventivas universais, que
tem a ver, né, exatamente com o que a gente deve fazer já do nosso dia a dia, né? Aqui no manual da Anvisa, onde ele preconiza, né, que para todos os pacientes, as medidas universais para todos os pacientes lavar as mãos, usar luvas e avental, o óculos e máscara, colocar os materiais pérfuro-cortantes, né, no local adequado, o uso de máscaras, né, aqui no caso, precauções para aerossóis, especificamente, ele indica o uso de máscara, no caso, né, desse tipo agora que a gente está ouvindo falar muito, que é a N95, tá? E a máscara, no caso cirúrgica, que é o que a gente usa habitualmente, ela está indicada somente para o paciente, tá? Quando ele está contaminado ou quando ele está assintomático, no caso, e precisa de uma urgência odontológica, tá? Outras doenças, né, como a gente já falou aqui especificamente nessa pandemia que a gente está vivendo, o coronavírus, tá? O coronavírus, né, ela está muito relacionada a síndromes respiratórias, né, do Oriente Médio ou aguda, e aí também é recomendado o uso de EPIs com o uso da máscara, no caso a N95, tá? Então, dentro da rotina do tratamento odontológico, né, o cirurgião dentista, ele entra em contato, né, com sangue, saliva, secreções respiratórias e os aerossóis, né, que é exatamente o vilão aí que todo mundo, no caso, foi aconselhado, né, foi pela OMS, que os dentistas não poderiam atender exatamente, acima de tudo, por conta desses aerossóis que disseminam, né, rapidamente o vírus no ambiente em que ele é gerado. Então, dentre as medidas preventivas ergonômicas, está exatamente no planejamento e execução do trabalho odontológico, com a finalidade de diminuir o estresse, diminuir as lesões por esforço repetitivo, as DORT, e aumentar, assim, a qualidade de vida. Então, sempre, a gente principalmente, né, profissionais, no caso que a gente trabalha com ortodontia, e os alunos de ortodontia, que tem toda aquela logística de levar o material para o módulo, de o material estar disposto em malas, e aí a gente tem que ter esse planejamento para que durante o atendimento, quando a gente está com a luva, a gente não ter que se levantar e mexer dentro da mala, porque isso daí é factível, né, de possíveis infecções cruzadas, tá? Como evitar? Fazendo o agendamento legal dos pacientes, para não ficar aquela correria, fazendo o planejamento do que vai ser feito em cada paciente, deixar tudo ali à mão, não exceder a carga horária, trabalhar sempre que possível a 4 mãos, né? E sempre ter cuidado com a ergonomia na hora do trabalho em si, né? Cuidado com a posição de trabalho. Dentre as medidas preventivas físicas, né, estão relacionadas aos ruídos, vibrações e radiações, aqui de maneira geral, né, com o uso de canetas de alta e baixa, raio-x, foto. Então, como evitar esse tipo de práticas, né, dentro da odontologia, seria o uso de protetor auricular, não colocar o compressor dentro da sala, usar o avental de chumbo e etc, né, aqui de maneira geral. Em relação as medidas preventivas nas práticas químicas é quando a gente realmente está exposta a produtos ou substâncias que possam penetrar no organismo, como vasos, vapores, poeiras, e como evitar isso através da limpeza do chão, superfície e o uso de EPIs, tá? Então, dentre as medidas biológicas, as práticas biológicas, né, exatamente está aí o risco, né, da contaminação, para você evitar se contaminar com bactérias, fungos ou vírus. E para a gente evitar isso daí, a gente tem que evitar ao máximo o uso do spray seringa tríplice. É muito comum a gente utilizar, né, essa seringa tríplice o spray junto com a água, tá? Isso daí realmente
é bem rotineiro a gente utilizar por conta dos aparelhos ortodônticos fixos, né? Quando a gente remove o fio, a gente dá esse jato para dar uma melhorada na escovação do paciente, né? Assim, diminuir aquela quantidade de placa aderida ali aos brackets, mas a gente tem que realmente repensar nisso daí, tá? Porque, inclusive, a Anvisa, no manual novo dela, que saiu agora, também está indicando a gente evitar o uso dessa seringa tríplice, exatamente porque ela causa a formação de aerossóis, tá? Então, tem que ter cuidado no descarte do material, descartar em local adequado. A gente que trabalha muito com fio ortodôntico, né? Esses fios, eles não devem ir no lixo comum, porque eles são pérfuros cortantes, né? Então, eles devem ser colocados naquela caixinha lá de lixo contaminado, tá? E sempre que possível, foge um pouquinho da nossa área, mas muitos dos nossos alunos trabalham em serviços públicos, né? E aí fazem essa parte de clínica geral, então sempre que possível atender com isolamento absoluto e sempre que possível, né, fazer o uso da desinfecção de artigo, esterilização do material e bochechos prévios antissépticos, tá? Existe na literatura, existia, né, um consenso, assim, de vários artigos indicando que a gente evitava muito as infecções cruzadas, fazendo esse bochecho prévio com antissépticos antes do atendimento. Dentre esses bochechos, né, um dos mais indicados era a clorexidina, mas atualmente a gente sabe que a clorexidina ela não é eficaz, parece não ser eficaz contra o coronavírus, né? Então, possivelmente, a gente vai ter que mudar algumas coisas da biossegurança pós-coronavírus, né? É um vírus ainda novo, que ainda está se descobrindo o comportamento dele, como é que ele, quanto tempo ele realmente vai causar essa pandemia, tudo está muito incerto, mas que eu acho que depois a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se reinventar dentro do nosso consultório para minimizar, né, os efeitos de toda essa possível contaminação e disseminação desse vírus. Então, a ortodontia ela é a segunda especialidade de maior risco de contrair doenças infecciosas devido à constante exposição a acidentes pérfuro-cortantes, tá? E devido exatamente à falta de descarte em locais apropriados, né? De bandas, ao manuseio de brackets, arcos, agulhas, né? Tem que ter o cuidado, o ortodontista, ao cortar os fios e arcos. É muito comum a gente observar cortes, né, de alunos na especialização por falta de cuidado de segurar aquela ponta do fio, muitas vezes, tá? Abrindo assim uma porta de entrada para micro-organismos. Então, outra coisa que a gente tem que ter um cuidado maior. Na cabeça de muitos ortodontistas, como a gente não lida no dia a dia com sangue, né? Que isso dentro do nosso curso já é uma coisinha meio que controversa, porque a técnica que se usa se coloca bastante mini implante, então isso daí já requer o máximo de cuidado na biossegurança, tá? Mas muitos dos nossos alunos, quando a gente olha, eles atendem sem protetores, né, oculares, como os óculos de proteção, tá? E isso daí, a gente tem que sempre pensar na prevenção. Como é que eu posso evitar que esses acidentes oculares aconteçam, né? Durante, sei lá, descolagem de brackets, remoção de resina residual, profilaxia, desgaste de aparelhos removíveis, intervenções cirúrgicas. Então, todas essas situações são passíveis de carrear micro-organismo para dentro do olho, tá? Então, a gente tem sim, independente do paciente, como a gente falou no começo da aula, a gente tem que tratar todos os pacientes como se fossem pacientes de risco, tá? Então, mesmo sendo uma criança, a gente tem que estar paramentado adequadamente, tá? Então, tem que estar com os EPIs,
o paciente diante de procedimentos cirúrgicos, né, como a colocação de mini plano, isso daí vocês já fazem, né, a utilização dos campos cirúrgicos e protetores oculares também para os pacientes, tá? Então, nesse estudo aqui, onde se avaliou a atitude de prevenção da infecção cruzada através da inspeção visual nas fincas de graduação, na faculdade, no caso aí de Pernambuco, né, em 2010, se verificou que a maioria dos alunos, né, utilizava os EPIs direitinho, o óculos, inclusive, com vedação lateral, que a maioria dos alunos seguiu as normas para o recobrimento dos equipamentos, falhando, né, um pouquinho no recobrimento dos cabeçotes no raio-x, nos botões de controle da cadeira, e falharam porque não ofereceram antisséptico para os pacientes bochecharem antes dos procedimentos e por não desinfetar os objetos sobre o equipo, tá? Então, só para a gente mostrar esse artigo, assim como ocorre na graduação, também ocorre na pós, tá? Não é rotineiro nosso realmente indicar o uso do bochecho, eu acho que a gente tem que repensar nisso daí, daqui para frente, tá? Mesmo que seja com clorexidina, seja com o próprio hipoclorito, que é o que está sendo indicado, né? Para os pacientes agora. Então, só para a gente repensar como a gente realmente vai se acomodando e vai deixando de lado um pouco da biossegurança. Tá, então o que é que a gente... Quais são os princípios básicos para a gente controlar essa infecção no consultório odontológico? Instituir medidas que protejam a saúde da equipe, limitar a propagação dos micro-organismos e evitar contato direto com matéria orgânica. Então, aqui só mostrando, relembrando, né, que essas doenças, elas já possuem vacina. Então, quem não tiver com o calendário de vacina, com a caderneta de vacina em dia, né, tem que se atualizar, né, é inadmissível que um profissional da saúde não esteja vacinado contra hepatite B. E não adianta só vacinar, gente. Tem que comprovar depois, através de exame de sangue, se você realmente foi imunizado. Muitas vezes acontece de você ter se vacinado e você não adquiriu anticorpos, tá? Então, aí, se você não acontecer isso, você tem que se revacinar, ok? A vacina contra a gripe, né? Todo ano tem, certo? A tríplice viral, que a gente toma geralmente quando é pequenininho, difteria e tétano, tá? E tuberculose também. Então, a hepatite B é a segunda maior causa de mortalidade no mundo, ele perde só por câncer de pulmão. Ele tem um alto grau de transmissibilidade e tem uma alta resistência. Ele pode permanecer infeccioso por até 7 dias quando exposto em superfície. E ele pode ser transmitido, gente, por menos de 1 ml de saliva, tá? Então, dentro da prática ortodôntica, as infecções que a gente está mais suscetível seria hepatite B, tuberculose, herpes e agora aí o coronavírus, tá? E aqui uma pesquisa realizada onde eles fizeram mais ou menos um cálculo de quantos pacientes eram atendidos dentro de uma clínica, né, por um profissional de ortodontia. E eles pegando como base que o ortodontista atendia em torno de 20 pacientes diariamente, desses 20 pacientes, gente, um paciente tem hepatite infecciosa do tipo B, tá? Entra em contato com o profissional e seus auxiliares. Então, com isso, a gente mostra, né, que o vírus da hepatite B, ele pode permanecer viável até 6 meses à temperatura ambiente, tá? Então, com isso, é importante ressaltar a necessidade de esterilização dos materiais de ortodontia, que muitas vezes são só desinfectados, tá? E o estabelecimento de barreiras contra a transmissão de hepatite B nos consultórios odontológicos torna essa conduta efetiva para os demais micro-organismos, inclusive o vírus da AIDS, visto que o vírus da hepatite B é muito mais resistente e infeccioso. Entretanto, isso daí era o que era
era tido como um protocolo. Se a gente se protegesse do vírus da hepatite B, a gente estava seguro em relação aos outros tipos de bactérias e vírus, tá? Entretanto, aí o coronavírus veio para dar uma rasteira aí em todo mundo, tá? Que ele também é muito infeccioso, ele fica muito tempo ali latente e as pessoas podem transmiti-lo sem saber que está doente, tá? E isso daí ter essa pandemia, que é o que a gente está vivenciando no momento. Então, os ortodontistas, eles têm demonstrado grande preocupação quando questionados sobre os cuidados relacionados à biossegurança. Isso aqui foi uma pesquisa também realizada e foi visto que entre os itens menos aceitos entre os profissionais, como o uso de EPIs em relação à biossegurança, era o gorro. Somente 15% dos entrevistados usavam o gorro, tá? E a máscara, em torno de 90% dos ortodontistas usavam, luvas 80%, jaleco 70% e os óculos de proteção em torno de 75%, tá? Em relação ao controle de infecção no consultório, então a gente vai dividir em período pré-operatório, durante o atendimento e o pós-operatório. No período pré-operatório, está relacionado, né, aos materiais descartáveis que são utilizados, uso de EPIs, preparação do paciente e a esterilização do material. No período durante o tratamento, a gente tem que ter cuidado na manipulação de pérfuro cortantes, movimento de armários e gavetas, que isso daí é diminuído quando você se planeja para fazer o atendimento, de não estar abrindo armários e gavetas no momento do atendimento, contaminando outras superfícies, tá? E ter o cuidado exatamente com a contaminação cruzada, tá? Nesse fuxicado de senta, levanta, pega telefone para atender, então isso não é aceitável. E no período pós-operatório, com descarte de materiais contaminados, descartáveis, remoção segura das barreiras de proteção, limpeza da superfície e equipamentos para poder se atender um novo paciente. Então, os tipos de transmissão da infecção, ela pode ser de maneira direta ou cruzada. De maneira direta, quando ocorre diretamente, né, a transmissão do paciente para a equipe, né, e o cirurgião dentista, ou o contrário, dessa equipe para o paciente. E de maneira cruzada, quando a transmissão ocorre para o assistente, do assistente para o profissional, do profissional para o paciente, né, ou ainda, num diagramazinho melhor, que está esse daqui, utilizado pelo Velini, onde ele diz que o profissional e a equipe pode contaminar o paciente. Esse paciente, né, contamina os materiais, superfícies e através do uso de aerossóis, que também pode recontaminar a equipe e o profissional, ou outros pacientes no caso, tá? Então, a forma de transmissão, ela se dá através do contato direto com lesões infectadas ou através da transmissão indireta através de objetos contaminados. Então, a transmissão do contato direto se dá, né, através de respingo de matéria orgânica sobre a pele e mucosa, inalação de micro-organismos em suspensão. No caso, né, como a gente utiliza muito as pontas de alta rotação, que produzem esses aerossóis, e a caneta tríplice, quando acionada, os dois botõezinhos ao mesmo tempo, também a gente tem essa produção de aerossóis, tá? E isso daqui, né, esses jatos, eles podem atingir até 2 metros do local de onde forem produzidos, tá? Ok? Só um minuto. Então, vamos lá. E como é que a gente faz a classificação dos instrumentos quanto ao risco potencial de transmissão de infecções? A gente pode classificar, só dando uma relembrada breve, que os instrumentos em críticos, semicríticos e não críticos, compreendendo os críticos, aqueles que são instrumentos de corte ou de ponta, ou soluções injetáveis, e eles sempre devem ser esterilizados, tá?
Então, dentro da ortodontia, principalmente, né, os alicates saca-bandas, que geralmente a gente tem contato com sangue na remoção de bandas, colocação e remoção de bandas, tá? Os instrumentos semicríticos são instrumentos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosa íntegra colonizada, devem ser esterilizados ou desinfectados, compreendendo, né, o restante dos alicates, material clínico, moldeiras, espátula de inserção ou ainda os posicionadores de radiografias, tá? Esses posicionadores, eles sempre devem estar envoltos, né, naquele papel filme, né, plástico filme, tá? E devem ser sempre esterilizados, de preferência, caso não possa esterilizar, pelo menos desinfectados. Existe a indicação de como deve ser feita a limpeza e a desinfecção do local de trabalho, né, e dos instrumentos utilizados dentro da ortodontia. Então, as áreas restritas ao profissional e funcionários, laboratório e ala da esterilização, por exemplo, eles devem ser submetidos, né, à limpeza e desinfecção de nível intermediário, e moldeiras, exames clínicos, e grande parte dos instrumentais utilizados em ortodontia devem ser esterilizados, preferencialmente, ou ter pelo menos uma desinfecção de alto nível. Quando eu falo desinfecção de alto nível, eu estou me referindo que é aquela desinfecção onde se obtém a destruição de todos os micro-organismos, com exceção de esporos. Então, muitos ortodontistas, eles são relapsos no controle da infecção cruzada, porque eles alegam dizer que os pacientes que eles atendem fazem parte de um grupo de baixo risco e que a técnica ortodôntica é uma técnica não invasiva, tá? Entretanto, se sabe que a especialidade com mais casos de profissionais contaminados com hepatite B é a ortodontia. Então, dentre os instrumentos não críticos, a gente entende que sendo os instrumentos que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente, devem estar isentos de micro-organismos de doença infecciosa transmissíveis, que é o ambiente do consultório propriamente dito, tá? Esse sistema BEDA, né, ele demonstra claramente a importância do que é um controle de infecção no consultório odontológico. Então, o B seria o B de barreiras, através do uso de EPIs, o E de esterilização, através do uso de técnicas corretas de esterilização, D de desinfecção, procedimentos para desinfecção, e o A de antisepsia, através do uso de produtos químicos. Então, antes de mais nada, a gente começa dizendo que quando tiver no ambiente odontológico, tem que se evitar o uso de brincos, anéis, pulseiras e colares, tá? Por abrigarem micro-organismos, permitindo assim a contaminação cruzada. Então, deixa pra gente se enfeitar quando a gente sair pra balada, tá? Quando for trabalhar, evitar utilizar sempre adereços, né, o menorzinho possível, um brinco mais discreto, se for o caso, e sempre remover todos os adereços antes do atendimento. Então, como barreira física, a gente pode utilizar, né, os plásticos de PVC, que a gente já utiliza rotineiramente, tá? Idealmente, esses plásticos, eles deveriam ser trocados, né, a cada paciente, mas ou pelo menos a cada fim do turno de trabalho, certo? Então, sempre envelopar, né, a cadeira, o mocho, aqui a área onde a gente toca, no refletor, aqui no próprio equipo, tá? E aqui nas pontas, utilizar o saquinho de din-din mesmo, ou ainda mesmo esse plástico filme. E aqui na seringa tríplice, colocar indicado colocar o canudo ou mesmo os protetores que são específicos para isso aí, tá? Que é esse aqui, ok? A cuspideira, né? Esse plástico aqui da cuspideira, né? Indicado ser trocado a cada paciente. E aqui o do sugador também, nessa partezinha que a gente toca, né? Tem que ser colocado o plástico filme, né? Não esquecer aqui, que eu vejo muita gente negligenciar,
também cobrir para não contaminar a câmara escura, o filme, né, de radiografia, ou mesmo com um plástico de din-din, e você sela aqui com a seladora, ou mesmo o PVC, tá? E aqui o foto, toda vida que utilizar, né, tem que estar cobertinho essa ponta aqui, onde a gente pega, tá? E a gente vê muito aluno não fazendo essa desinfecçãozinha aqui, essa utilização, na verdade, dessa barreira, tá? Então, as pontas, né? Preferencialmente, elas devem ser autoclavadas. Eu acho que a maioria das pontas dos últimos 15 anos, né? Elas já podem ser autoclavadas. Mas quando tiver inviável de fazer isso, elas devem ser pelo menos desinfectadas. Para desinfectar as pontas, né? A gente pode utilizar o álcool 70, clorexidina gel a 2% ou o sulfasafe. O sulfasafe é uma soluçãozinha, um spray que a gente já vem, é uma base de cloro ele. E ele também serve, só que a desvantagem dele é que ele é mais caro, bem mais caro, tá? Entretanto, né, mesmo naquelas superfícies que estão indicadas a desinfecção com álcool 70, a gente tem que reaprender a utilizar o álcool 70, que muitas vezes a gente vê o aluno ou o próprio auxiliar, né, passa ali o álcool uma vezinha e pronto. Não é assim. O álcool ele tem que passar ali de 30 segundos a 1 minuto, ser friccionado na superfície para que ele tenha uma desinfecção, né, aceitável, tá? Muitos desses consultórios odontológicos, né, mais novos, dos últimos 15 anos, eles já vêm com esse sistema flush, que é um sistema onde ele limpa dentro da mangueira, tá? Você faz com que aspire uma solução desinfectante e ele limpa dentro da mangueira, tá? E ele não permite que tenha aquela volta quando você para de acionar o pedal, tá? Para exatamente evitar a contaminação de um paciente para o outro. Então, as EPIs, né, vocês já estão cansados de ouvir, tá? É o uso, né, de jalecos, sapatos, gorras, toucas, óculos ou máscara de proteção, luvas, propés, tá? Os jalecos, né, eles servem para a proteção do tronco, dos aerossóis, respingos ou acidentes. Os sapatos devem ser fechados com solado antiderrapante, de preferência que cubra todo o dorso do pé. Muita gente utiliza, principalmente as meninas, né? Com o homem a gente não tem tanto problema, mas as meninas utilizam sapatilha, que não é o mais indicado, porque o dorso do pé fica descoberto, tá? Lembrando que o jaleco, né, ele tem que ser aquele com gola de padre e o punhozinho lá com elástico. Evitar ter esses bolsos, tá? Não é indicado ter bolsos. E como é que eu lavo esse material que eu trago do consultório, tá, gente? Tem que separar um recipiente só para lavar jaleco, tá? Um balde ou uma bacia, escreve lá, avisa a funcionária que não pode utilizar outra coisa, tá? E aí, como é que seria? Mesmo que o jaleco seja colorido, não tem problema. Você vai botar de molho na água e vai diluir a água sanitária. Então, uma tampinha de água sanitária diluída em 1 litro de água. Agora, o importante é que essa diluição seja feita antes de você colocar a roupa, tá? Se você colocar a água, colocar o seu jaleco e colocar a água sanitária depois, aí aonde a água sanitária pegar, vai manchar. Então, você dilui essa água sanitária de uma tampa para 1 litro, mistura, aí sim, mesmo que o seu jaleco seja de cor, você pode colocar, que ela não mancha, tá? Então, você deixa de molho por 30 minutos e aí só depois é que você lava manualmente ou na máquina normalmente, ok? O transporte do jaleco, né? Gente, pelo amor de Deus, anos 20, ninguém anda mais com jaleco no ombro, pelo amor de Deus. Né? Tem esses suportezinhos bem bonitinho que eu ganhei de uns alunos que uso até hoje, tá? Que é uma bolsinha onde você coloca o seu jaleco, ou ainda, minha filha, não tem, pega uma embalagem de um lençol que você comprou, que tem um zíper bem direitinho, bem vedadinho, passa a colocar o seu jaleco dentro, tá?
Então, não deixa ele solto dentro do carro, gente, porque fica constantemente, né? Ali você usa no seu ambiente de trabalho e fica carreando micro-organismos de um lado para o outro, tá? Então, o uso de gorro ou toucas é para evitar a contaminação dos cabelos, evitar a queda de cabelo no ambiente de trabalho, devem ser descartáveis, cobrir todo o cabelo e orelhas e devem ser trocados a cada turno de trabalho, né? O pessoal que atende mais paciente infantil adora aquelas combinaçõezinhas da touca, do gorro combinando com o jaleco, é morto de lindo, mas enfim, em relação à biossegurança, não é indicado, tá? Usar o gorro de tecido. Então, por cima do gorro de tecido, você deve colocar o descartável, tá? E aí, como é que se coloca esse gorro, né? A maioria das pessoas utiliza o gorro, né, assim, tá? Não tá correto. Gente do céu, o gorro, o touca, ele tem que cobrir todas as orelhas, tá? Não pode deixar a orelha. De preferência, a máscara, ela vem por cima do gorro, mas aqui no caso, como não tem, né, é aquela de elástico, tem que ser colocada dessa maneira mesmo. Mas, se não, se for usar de amarrar, ela vem depois do gorro, tá? O óculos de proteção, né, gente, não tem como a gente não ver o quanto é importante dentro da clínica odontológica, exatamente porque a gente usa, né, principalmente a seringa tríplice, e é comum espirrar, né, gotículas no nosso rosto. Então, serve para a proteção dos olhos. A cada paciente devem ser colocados em detergente enzimático desinfetados com ácido peracético, tá? Então, tem que se fazer a higiene dos óculos. As máscaras, né? A gente está aí nessa pandemia do Covid-19 e aí surgiram, né? O falatório que realmente a única que protege do Covid é a N95, que realmente tá? As máscaras cirúrgicas é indicado para o paciente, na verdade, para quando ele tiver suspeito, né, no caso, e precisar de um atendimento, ou quando ele já está doente, para evitar realmente que ele fique transmitindo o vírus, tá? Mas, segundo o manual da Anvisa, as máscaras devem ser descartáveis, de filtro duplo ou triplo, e o tamanho suficiente para cobrir completamente a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele. Devem ser descartadas após o atendimento a cada paciente ou quando ficarem umedecidas. E, gente, tem que respeitar que a gente não pode utilizar uma máscara por mais de 2 horas, tá? Ou se você estiver utilizando ali, suou, né, se mexeu demais, a máscara ficou úmida, ela tem que ser descartada, tá? Então, ela realmente, ela serve para proteção. Eu acho que daqui para frente, né, vão surgir novas diretrizes aí para a odontologia, com certeza, sobre as máscaras. Já, não sei se quando passar essa pandemia, né, a gente tenha que adotar alguma máscara realmente que proteja melhor, no caso a N95, tá? No caso, as N95, né, são esse tipo de máscara, tá? Aí tem vários subtipos. No caso, a PFF2 quando tem são respiradores que o corpo do produto é também o meu filtrante responsável por não deixar os contaminantes do ambiente entrarem em contato com o sistema respiratório do usuário. Elas possuem uma eficiência mínima de 94%, são descartáveis, não possuem nenhum tipo de manutenção, tá? E ainda tem esse tipo de máscara com essa peçazinha facial filtrante, tá? Que é uma válvula de exalação. Então, facilita a retirada do ar quente de dentro da máscara proveniente da exalação. Agora, muita atenção, que quem tiver na presença do agente patológico não deve usar essa máscara com a válvula de exalação, tá? Então, muito cuidado, que a gente está andando, né, sai na rua para ir no supermercado, a gente vê pessoas que não são da área da saúde estão utilizando esse tipo de máscara que estaria indicado para a área da saúde, e quem é da área da saúde está tendo que atender os pacientes suspeitos de Covid-19 com as máscaras cirúrgicas, que não é o mais indicado, mas porque não existe no mercado as máscaras N95 para se comprar no mercado, né? Enfim, vamos entender como é que funciona a cabeça de cada pessoa, né?
Mas eu acho que depois a gente deve realmente repensar, deve emitir aí a Anvisa novas diretrizes para a biossegurança no ambiente odontológico, tá? E imprescindível não tocar a máscara durante o atendimento, que é muito comum a gente visualizar isso. Não guardar a máscara no bolso, também a gente faz muito isso, e muito menos colocar a máscara no pescoço, tá? Então, hoje em dia, né, isso aqui já tem alguns profissionais que utilizam, mas hoje em dia, né, esse protetor facial, né, ele representa mais uma barreira física de proteção à transmissão aérea de infecções, inalação a agentes e substâncias químicas e ainda protegem a face, né, contra impactos físicos de partículas volantes, respingos de produtos químicos e material biológico. Elas são de policarbonato, podem substituir o óculos de proteção, mas elas não substituem a máscara, tá? Então, eu acho que isso aqui é uma ferramenta bem oportuna para que, possivelmente, todos os dentistas depois passarão realmente a fazer uso desse tipo de máscara na nossa prática diária, tá? E aqui a utilização do uso de propéis, tá? Que muitas vezes a gente só vê a utilização do uso de propéis mais dentro da área dos bucomaxilo, tá? Então, realmente a gente precisa repensar na biossegurança do consultório odontológico, tá? Então, dentre as luvas, né, estão as luvas de borracha, látex estéreis ou ainda aquelas vinílicas, né, para quem é alérgico. Essas luvas de borracha, elas servem para lavagem do material e limpeza do consultório, coleta de lixo, né? A gente vê muitas pessoas utilizando a luva de procedimento para fazer tal procedimento aqui, né, de lavar material, que não é o indicado, certo? As luvas de látex, né, que são as indicadas para os procedimentos clínicos, quem tem alergia usa as vinílicas, né, que não tem o pó, no caso. Ou ainda as cirúrgicas, principalmente quando a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico, tá? No nosso caso, né, a colocação de mini implantes sempre está preconizada com o uso dessas luvas cirúrgicas. E aí a contaminação cruzada acontece muitas vezes, né, pelo uso inadequado das luvas. A mesma luva que está atendendo o paciente é tocado, né, nos trincos das portas, para abrir gavetas, para pegar numa caneta, tá? Então, abrir a torneira, pegar o celular, tá certo? Então, isso daí a gente tem que fiscalizar melhor, né? E ter um controle maior da biossegurança durante o atendimento, para que a gente realmente evite essa contaminação cruzada, tá? Então, iniciar o atendimento sem estar paramentado, tá? Não se deve. Ou, mais absurdo ainda, ir no banheiro todo paramentado. Gente do céu, né? Não pode, tá? A gente tem que estar paramentado dentro do consultório, na hora do atendimento do paciente. Se sai daquele ambiente, a gente tem que desparamentar. É inadmissível um profissional de saúde ir no banheiro com jaleco, com gorro, ou seja lá, com outro tipo de EPIs. Para evitar isso daí, né, uma maneira bem fácil é o uso de sobreluvas ou ainda mesmo o uso do parafilme, tá? Colocando nas maçanetas dos móveis, na maquinazinha de solda, né? A gente colocar aqui, ó, nessa região que todo mundo toca, tá? Aqui nas pontas, como a gente já faz nos materiais de uso coletivo, tá? No ácido, resina. Isso daí, e a cada paciente a gente remove essas barreiras, tá? Isso daí diminui muito as contaminações cruzadas. Olha aqui no celular, gente, se vai ter que usar o celular para fotografar o caso, que a gente faz muito isso, que precisa realmente, muitas vezes, utilizar e não tem um auxiliar, pois coloque o parafilme no seu celular, tá? Para evitar você estar pegando no seu celular com a luva suja de secreções do paciente, de saliva, tá? E outra coisa importante que a gente também negligencia muito dentro do curso, né? A desinfecção das moldagens, tá? Essas moldagens, elas têm que ser desinfectadas após a remoção da boca do paciente, tá? Com o uso de hipoclorito.
E uma das principais ações, né, para o controle de infecções no consultório odontológico, gente, é sem dúvida a lavagem das mãos, a higienização das mãos de forma correta, tá? As nossas mãos geralmente já abrigam quantidade de micro-organismos muito grande, tá? E existem 2 tipos de microbiota que colonizam a nossa mão. Tem a microbiota residente, que está numa camadazinha mais profunda, e tem a microbiota temporária, que é aquela quando você toca na superfície, você carrega micro-organismo para a sua mão, tá? Por isso que uma das formas mais importantes em combater o Covid-19 é a higienização das mãos, tá? Então, temos que lavar as mãos antes e após o atendimento, entre os pacientes e em casos de acidentes. Então, no consultório, gente, não é admissível mais se usar toalha de tecido no consultório odontológico. Tem que ser a toalha de papel, tá? E outra coisa que não é admissível é o uso do sabão, do detergente que se usa na cozinha de casa, o mesmo tipo usar no consultório. E muito menos esse tipo de esponja, tá? Segundo a vigilância sanitária, no caso, eles não aceitam o uso da esponja no consultório, né? Mas tudo que é ASB que eu conheço reclamam porque as bandejas ficam ruins de lavar, se não for com a esponja, enfim. Ainda se aceita esse tipo de esponja, que não tem essa parte rugosa, porque diz que aqui nessa parte áspera tem um acúmulo maior de micro-organismo, tá? Mas se der para não ter esponja, é o ideal. Lava a bandeja com a escovinha mesmo, tá? E esse tipo de detergente não é indicado, tem que usar o detergente enzimático. E tem muito cirurgião dentista que ainda usa o detergente normal, tá? Esse tipo de detergente, ele deixa nos instrumentos, né, nos instrumentais, o sangue fica oculto ali, que esse sangue ele é detectável na presença do luminol, tá? Então, ele não consegue remover realmente todo o sangue presente no instrumento, tá? E o vírus da hepatite, gente, é capaz de sobreviver em ambiente onde o sangue permanece, mesmo tendo sido feito todo o ciclo de esterilização em autoclave. Então, o material, gente, o instrumental não pode ter sujidades, tá? Não pode ter matéria orgânica. Se tiver matéria orgânica, mesmo que sendo submetida ao processo de esterilização completo, naquele local que tem a matéria orgânica, pode sobreviver alguns micro-organismos, tá? Então, essa pré-desinfecção do material, ele tem que ser realizado com detergente enzimático, tá? Dentre as vantagens desse detergente, que é a limpeza reforçada, ele é bactericida e bacteriostático, consegue remover todo o sangue do material, e a desvantagem entra como custo, mas que esse custo ele já diminuiu muito nos últimos anos. E além do que, gente, é uma quantidade mínima que a gente usa, é uma tampinha, né, para cada litro. Então, dependendo do fabricante, aqui só mostrando algumas marcas comerciais, mas dependendo do fabricante, você faz a diluição conforme o fabricante indica. Você vai colocar num depósitozinho plástico com cesto e tampinha até cobrir todo o instrumental ou câmara ultrassônica e vai deixar o material imerso de 5 a 10 minutos. E esse detergente enzimático você pode trocá-lo só uma vez por dia, tá? A não ser que você faça cirurgia, contaminou tudo, aí tudo bem, tem que trocar a cada cirurgia, tá? Então, eu fiz isso aqui no consultório, é bem prático. Eu comprei um depósito, né, tipo de plástico, tapaué, com tampa, e encontrei essa cestinha que coube exatamente dentro, tá? E aí, ó, eu coloco o detergente enzimático e tampo, tá? Deixo ali durante todo o dia e aí, ao final do dia, eu troco, ao final do expediente. Então, esse detergente enzimático, gente, não pode ter cheiro e nem pode espumar, ok? E aí, o material fica aqui, deixo de 5 a 10 minutos, dependendo da marca, né, do detergente que você comprar. Deixo aqui, ó, ok? Desinfectou, eu tiro e vou lavar meu material,
vou inspecionar, ver se tem alguma sujidade, resto de cimento, tá? E uma dica muito boa, que a gente faz muita cimentação de banda. E o ionômero, ele endurece, é um saco para tirar, tanto da espátula quanto da placa de vidro. Gente, é só trabalhar com uma gás embebida no álcool 70. Terminou de manipular, já passa na tua espátula, passa na tua placa, não vai ficar cimento aderido que endureça. Facilita a sua higienização depois, certo? Fica a dica. E aqui quem tem, né, câmaras ultrassônicas também pode usar nessa pré-lavagem, né? Eu não tenho. E depois segue, né, a lavagem, o enxágue e a secagem do material. A lavagem pode ser através de câmaras ultrassônicas ou manual com escova de nylon, né? Ou ainda nas lavadoras automáticas, né, para lavar as cânulas cirúrgicas. Mas isso aí é uma coisa mais, né, ampla, né, quem trabalha mais. E aqui só mostrando, né, a escovinha, mostrando como lavar, tirar a sujidade do material depois da pré-lavagem com detergente enzimático, tá? E a secagem do material, ou você faz com papel toalha, ou tem gente que tem a pistolinha de ar comprimido, também pode secar o material com ar comprimido. Então, devido à alta rotatividade que apresenta o consultório ortodôntico, tem-se necessidade, né, de um método de esterilização mais rápido, aqui a título de informação, tá? Então, tem artigos já falando desses esterilizadores com esfera de vidro, não sei se alguém ouviu falar. Tem mostrado que ele tem um efeito bactericida e viricida, incluindo o vírus da hepatite B, quando utilizado de 5 segundos, mais ou menos a 233 graus, tá? Então, aqui é um artigo em que eu me baseei, né? São essas esferazinhas de vidro, tá? Você coloca lá no material, ó, tá? Agora sim, tem que ver o que é realmente viável, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele coloca só a ponta ativa do material para esterilizar, tá? Então, isso aqui realmente é rápido, já tem artigo mostrando que ele é eficaz. Entretanto, tem um custo para adquirir um material desse em torno de 2, 3 mil reais, sei lá. E, como desvantagem, ele não tem a esterilização da área de apreensão dos instrumentos e também nas áreas de articulação dos alicates, tá? Então, esse estéreo 350, como conclusão do artigo dele, é que ele é eficaz no controle de crescimento do bacilos estereotermófilos nas partes ativas, pontos de articulação dos alicates, a partir de 10 segundos, uma exposição mais ou menos de 255 graus Celsius. Entretanto, ele não esteriliza a parte onde o ortodontista faz a apreensão do material, né? Então, acaba que a contaminação cruzada não resolve. O ideal mesmo é utilizar a esterilização mesmo em autoclave, tá? Para a desinfecção química, a gente tem disponível hoje, né? O ácido peracético, álcool 70, clorexidina 2%, hipoclorito de sódio 1% e o sulfasafe, que eu já comentei anteriormente, tá? Aqui só mostrando os principais desinfectantes químicos, né, utilizados nos artigos odontológicos. Dentre eles está o álcool 70, na concentração de 70%. Mas olha como é que ele indica você utilizar fricção em 3 etapas intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos. Eu nunca vi ninguém utilizando álcool 70 por 10 minutos, gente. Então, vamos lá. Ele tem uma ação de desinfectar, mas ele tem que ser usado da maneira correta, tá? E ele é considerado como um nível médio de desinfecção, tá? A vantagem, né, que é de fácil aplicação, ação rápida, compatível com artigos metálicos, superfície e tubetes anestésicos. E desvantagem é que o álcool é volátil, inativado por matéria orgânica. Se não tiver limpo o material, o álcool não funciona. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que lavar o material. Não adianta terminar de atender e só passar álcool 70. Ele não funciona na presença de matéria orgânica. Sangue, saliva, tudo é matéria orgânica, ok? Então, vamos ficar de olho, vamos rever nossos conceitos. Outra substância muito utilizada é hipoclorito, 1%.
deixando o material imerso por 30 minutos, tá? Em superfície com matéria orgânica, aplicadores assim, aqui funciona, mesmo na presença de matéria orgânica, é considerado nível médio, né, de desinfecção. Vantagem dele, ele é rápido, indicado para superfície, artigos metálicos e materiais termossensíveis, entretanto ele é instável, corrosivo, inativado na presença de matéria, também é inativado na presença de matéria orgânica, tá? E o álcool peracético, né, variando, geralmente a gente utiliza a concentração de 0,2%, ele é um dos mais indicados como material desinfectante, tá? Em torno de, deixando imerso o material por 10 minutos, ele tem um nível alto de desinfecção, ele não forma resíduos tóxicos, é efetivo na presença de matéria orgânica rápida em baixa temperatura, entretanto ele é instável quando diluído, corrosivo para alguns tipos de metais, a ação que pode ser reduzida pela modificação do pH, tá? Mas ele geralmente é o que a gente está utilizando mais dentro da odontologia, tanto para desinfecção quanto esterilização. E o bom dele é que, como ele não deixa resíduos tóxicos, né? E ele também não deixa resíduos tóxicos na natureza. Ele pode ser descartado e não causa prejuízo aos lençóis subterrâneos, tá? Que já foi, então aqui. Gente, o álcool, né? Eu gosto sempre no consultório de ter assim, 2 potezinhos, né? Um com álcool, com borrifador e um com hipoclorita. Agora aqui, ó, presta atenção, o hipoclorita ele não pode ficar num frasco transparente, tá? Tem que ser um que não seja transparente. E o álcool, entretanto, ele não é aceito pela ADA, né? Que é a American Dental Association, né? Como um material para desinfecção de instrumentos, tá? Ele é o mais utilizado, entretanto, mas ele é considerado menos efetivo. E ele não é efetivo contra a matéria orgânica, né? Tá presente, como eu falei, tá? Por quê? Porque ele vai funcionar como uma barreira mecânica à ação do álcool, né? Sobre os micro-organismos, ok? Então, numa pesquisa feita em Curitiba, onde foi entrevistado os ortodontistas e 2,4% dos ortodontistas entrevistados consideravam o álcool etílico 70% uma substância esterilizante, que já está errado, né? Ele não é esterilizante, ele é desinfectante, ok? E mais de 50% dos entrevistados empregavam o método de desinfecção para instrumentais que deveriam ser esterilizados, podendo ocasionar infecção cruzada, tá? Então, abre o olho, gente. Vamos redobrar nossos cuidados com a biossegurança no nosso consultório, tá? Mas, como é o mais utilizado, vamos lá. Então, o álcool 70, ele tem como vantagem, né? Tem uma ação bactericida, de ação rápida. Ele tem ação, né, sobre o Mycobacterium tuberculose e ele é virucida, por isso que ele está indicado aí no combate ao Covid. Ele é incolor, tem baixo custo. Ele é irritante leve, não tóxico e não deixa resíduos. Entretanto, como desvantagem, ele não é esporicida, então não mata esporos. Tem uma atividade diminuída na presença de matéria orgânica, na verdade ele não consegue agir. Evapora rapidamente com diminuição da atividade antimicrobiana em seco, saliva e outras matérias orgânicas. Danifica material de plástico, borracha ou acrílico, né? Ele causa ressecamento, não é aceito pela ADA como desinfetante de superfície fixa e instrumental, não tem registro como desinfetante na época, é Environment Protection Agency, e não apresenta ação contra vírus hidrofílicos. Então, via de regra, né, instrumentais semicríticos devem ser esterilizados, sim, tá? Não só os críticos, que obrigatoriamente já devem ser. Muitas vezes eles são apenas desinfectados com álcool, produzindo a falsa impressão de que eles estão realizando um controle eficiente de infecção, tá? Então, na ortodontia, os materiais e instrumentais utilizados varia de críticos e semicríticos. Os alicates utilizados em orto requer esterilização e só que isso vai, né, necessitar que você tenha um estoque desse material adequado, né, dos alicates, e vai elevar o custo do seu material. Gente, entretanto, vamos lá, vamos passar para a nossa realidade de alunos de pós-graduação.
É inadmissível um aluno de pós ter somente um corte distal. Fala sério, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu sei que tem todo um custo desse material, mas a gente tem que priorizar algumas coisas, tá? Se a gente quer oferecer um serviço de qualidade, a gente não pode negligenciar determinadas etapas. Então, quem só tem um, tentar pelo menos adquirir mais um. Quem tem 2, tenta adquirir mais 2, que o ideal era que vocês tivessem pelo menos 4, mais ou menos, alicate, né, de corte distal, né, e também vale para o saca-banda, né, que não dá para ter só um. Por quê? Porque como vocês atendem em média, né, uns 4 pacientes por turno, tá? Não tem como só desinfectar, gente. Esse tipo de alicate, principalmente, né, os alicates que vão à boca, eles têm que ser esterilizados, tá? Ai, prof, não tenho condição de comprar. Não, então vamos montar aqui uma estratégia. Então, tenha pelo menos 2, enquanto você atende um paciente, você faz a pré-lavagem do outro, lava corretamente e desinfecta corretamente esse segundo. E aí você fica intercalando. É uma saída. Mas o ideal realmente é que a gente tenha um, pelo menos, para cada atendimento que é realizado por turno, tá? Então, aqui só mostrando, né, que antigamente se fazia a esterilização e a desinfecção química, né, utilizando glutaraldeído e comparando ele com ácido peracético. Eu já falei um pouquinho de ácido peracético, e só frisando que o glutaraldeído, gente, dentro da odontologia, ele não é mais indicado o seu uso, tá? Por conta dele ser tóxico, mutagênico, tá? E dele causar câncer, né, já tem estudos comprovando isso, tá? Então, para desinfecção, o ácido peracético de 10 a 15 minutos é suficiente, não tem necessidade de enxaguar, tá? Ele é de amplo espectro, né, em relação aos micro-organismos, não tem relatos, né, de resistência bacteriana, ele é ativo na presença de soro, sangue, fluidos corpóreos, gorduras e favorece a retirada dos mesmos sobre a superfície do artigo a ser processado, é atóxico, não alergênico e irritante leve, e ele, acima de tudo, é biodegradável, como eu falei, não necessita cuidados especiais para o descarte, pode ser descartado diretamente na rede de esgoto, que ele não vai contaminar os lençóis freáticos, então ele é ecologicamente correto, tá? Então o ácido peracético é um dos materiais mais utilizados hoje em dia, tanto para esterilização quanto desinfecção. Então o glutaraldeído não se usa mais, tá? E aí, gente, tem esse trabalhozinho que eu adoro colocar ele nas aulas, tá? Quem já assistiu essa minha aula, né? Eu só dei uma melhorada na aula, acho que algumas turmas já tiveram essa aula comigo, mas a maioria não teve. Esse artigozinho é show de bola. Avaliação microbiológica da contaminação residual em diferentes tipos de alicates ortodônticos após desinfecção com álcool 70, tá? E aí, gente, olha aqui o resultado desse trabalho. Eles testaram 4 tipos de alicate, dentre eles removedor de banda, corte distal, Wenger de 139. E eles fizeram, né, 2 coletas, uma antes e outra após a desinfecção com o álcool 70, tá? E o grupo controle dele foi esterilizado no autoclave normal. E aqui, ó, na primeira fase, ó, foram encontrados vários tipos de micro-organismos, desde streptococcus, estafilococcus, bacilos, cocos, micrococos, tá? E na segunda fase, também ainda foram encontrados alguns tipos de micro-organismos. Reduziu, mas não acabou, tá? Aqui só a tabela 2, né, mostrando as quantidades, né, de bactérias presentes, né, nas unidades formadoras de colônia, tá? E no grupo experimental, antes e após a desinfecção com o álcool 70. Aqui só mostrando, ó, o grupo controle dele não teve crescimento de micro-organismo. No alicate 139, que é um alicate que não vai na cavidade bucal, mas a gente toca nele durante o atendimento, tá? Então, na fase 1,
né, tinha quantidade maior de micro-organismos que na fase 2, mas a fase 2, mesmo após desinfecção com o álcool, não tirou completamente, né, não impediu o crescimento do micro-organismo, tá? O removedor de banda, aqui, ó, nas duas fases, mais de 500, né, unidades formadoras de colônia, o alicate corte distal na primeira fase de 400 a 500, na segunda de 300 a 400, e o Engard, que vai à boca, né, mais ou menos o mesmo patamar de unidades formadoras de colônia. E aí, gente, como conclusão desse artigo, eles disseram que a desinfecção feita por meio de lavagem com água e sabão, aqui ele utilizou sabão detergente comum, tá? Ele não utilizou detergente enzimático. Seguida de aplicação, fricção de álcool 70 por 1 minuto, não demonstrou resultado satisfatório para alicates ortodônticos 139, o Engard, removedor de banda e corte distal, observando uma grande quantidade e variedade de bactérias após a realização desse procedimento. E aí ele constatou que o uso do álcool em instrumentos ortodônticos que entram em contato direto ou indireto com a saliva e ou sangue, como único meio de promover o controle de infecção cruzado na clínica, é contraindicado, devendo obrigatoriamente esterilizar tais materiais, preferencialmente em autoclave, tá? Então, aqui para ficar um questionamento mesmo pra gente, né? Pra gente reavaliar realmente a esterilização do nosso material. E aí, baseadozinho nesse artigo, a gente desenvolveu lá, em uma das instituições de ensino, né, que a gente faz parte, a gente desenvolveu esse trabalhozinho, exatamente coletando, fazendo a coleta, né, agora do J. Rodrigues, que é o alicate que a gente usa muito, o Engard, removedor de banda e corte distal, né? Então, a gente fez a avaliação, até já apresentou na JAL, avaliação microbiológica da contaminação residual de diferentes tipos de alicate ortodôntico, tá? E a gente, após o atendimento ortodôntico, os alicates foram depositados em recipientes estéreis fechados, com papel craft e transportado para o laboratório. Foi coletado, né, com o SUAB, passou o SUAB no alicate, foram inseridos em BHI para posterior inoculação em placa de miocultura, contagem de bactérias e fungo, e o grupo controle foram esterilizados, né, foram submetidos ao mesmo teste, todavia não haviam sido utilizados na clínica. E aí, aqui foi o nosso resultadozinho preliminar, tá? Onde no J. Rodrigues, né, a gente viu o crescimento de Streptococcus Staphylococcus, né, mais ou menos em torno de 200 a 300 unidades formadoras de colônia, removedor de bandas, além de Streptococcus Staphylococcus Enterococcus fecalis, tá, de 300 a 500 unidades formadoras de colônia, o Engard de Streptococcus Staphylococcus, 300 a 500, e o corte distal, além do fecalis, salmonella, cândidas e unidades formadoras de colônia superior a 500, tá? Então, vamos repensar, gente. Então, como conclusão desse trabalhozinho piloto, a gente viu que mesmo os alicates que não são inseridos na cavidade bucal, como o J. Rodrigues, mas que são pegos pelo ortodontista cuja luva entra em contato com a saliva ou sangue, devem ser esterilizados, já que apresentaram micro-organismos patogênicos, tá? E aí, essa confusão realmente entre os ortodontistas, né, que é frequente entre a designação de esterilização e desinfecção, tá? De enxergar a desinfecção como alternativa à esterilização. Gente, isso não existe. Todo material que pode ser esterilizado jamais deve ser desinfectado, tá? Então, no tempo de coronavírus, que é só uma dica, achei essas toalhinhas umedecidas antissépticas, tá? Dizendo que mata 99,9% dos micro-organismos presentes na pele, tá? E esse tipo de toalhinhas, né, eles eliminaram os germes mais comuns, dentre eles Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, né, que eles são bem resistentes. Fica uma dica, né, pra gente utilizar nas mãos, para fazer antisepsia das mãos, tá? E aí, os tipos de esterilização, né? Nós temos dois tipos, a química e a física, tá? A química, né, como eu já falei, né, utilizando o ácido peracético, 2%, onde a gente faz a imersão total do instrumental no depósito com tampa, esterilizar materiais termosensíveis, aqueles que não podem ir para o autoclave,
E o tempo de esterilização, gente, é 30 minutos a 1 hora, tá? Depende do fabricante. E depois de ativado, o produto é válido por 30 dias. Então, aqui poderia ser uma opção, de repente, para os nossos alunos, né? Fazer o uso do ácido paracético, que às vezes não dá tempo de colocar no autoclave, né? Dependendo da correria. Então, se vocês, de repente, tivessem um depósito com essa solução do ácido peracético, com 1 hora, 30 minutos a 1 hora, o seu alicate, a sua coisa estaria estéril, certo? Então, aqui só demonstrando, né, marcas comerciais. E aqui como a gente deve, né, depois que lavar o material, né, secar, colocar nos graus, certo? E aí ter o cuidado, no caso dos pérfuros cortantes, né, de proteger a ponta com um novo grauzinho para ver se dificulta a perda do corte, tá? E, gente, a forma correta de se guardar a bandeja é ela de cabeça para baixo, certo? Então, a gente vê a maneira mais comum realmente com, por exemplo, o material clínico aparecendo, né, voltado para a parte do plástico, mas não é o indicado. Por quê? Porque ali o plásticozinho pode formar bolhas e essas bolhas podem contaminar o material que acabou de sair da esterilização. Então, o indicado é o contrário, certo? E sempre lembrar que tem que deixar, ó, um espaçozinho depois que você sela o seu grau para poder você conseguir abrir seu material adequadamente, tá? Então, aqui só selando o material, né? E aí, a esterilização física mais indicada dentro da odontologia realmente é o uso de autoclave, né? Tem o autoclave de barreira, dependendo da instituição, e tem os autoclaves que a gente utiliza normalmente no nosso consultório. Nesses autoclaves de barreira, eles têm uns indicadores físicos que ele está funcionando adequadamente, né? Sai aqui todos os dados de verificação de tempo, temperatura e pressão durante todo o ciclo, tá? Então, se tiver todo dia, eles fazem isso daí, todo o ciclo. E tem os indicadores químicos também de controle de esterilização. Geralmente o pessoal com material cirúrgico utiliza esses Baldic Test Pack, que se eles não tiverem sido processados, eles ficam amarelinhos, se eles forem processados, ficam azuis, se tiver alguma falha no processamento, eles ficam manchados, tá? E tem essas fitazinhas, né, que é aquela tipo da 3M, que fica pretinho aqui, os risquinhos, tá? Tem essas outras que muda de cor. E, entretanto, gente, esses indicadores químicos, às vezes, é falho, né? Porque ele só diz que o material atingiu uma certa temperatura, mas ele não tem como te provar que aquele material está estéril, certo? E tem o controle biológico, tá? Esse controle biológico nos nossos consultórios tem que ser feito pela vigilância sanitária, né? Pelo menos, segundo a vigilância, pelo menos uma vez por semana, ele detecta, né, a atividade de uma enzima, que é a alfa-glucosidase, que ela age, né, junto ao esporo, tá? Que é envolvido no crescimento bacteriano, tá? E aí você faz o teste, né? Tem o seu teste, tem o controle. O teste, ele vai lá no ciclo da esterilização e ele não é para mudar de cor, né? Quando você rompe lá a barreirazinha da enzima com o crescimento, né? Do esporo. E o seu controle, que você deixa lá na sua mini incubadorazinha, ele tem que mudar de cor, mostrando que realmente tinha esporo e que ele cresceu, tá? Aqui só mostrando o tipo de incubadoras, tá? A mais frequente é essa daqui mesmo, que a gente tem no consultório, tá? E, gente, fala sério, já comentei sobre estufa. Estufa não é usado mais para esterilização física em consultório dentário, tá? Vocês sabem muito bem que na estufa, né, o material vai todo aberto, quando você abre a estufa já contamina o material com os micro-organismos que estão no ar, tudo misturado. Quando você pega o material, você já contamina o restante, então isso é da era da pedra, né? Não se utiliza mais. Tem que ter cuidado com a disposição dos materiais dentro do autoclave, né? Você tem que permitir a circulação do vapor, verificar as recomendações do fabricante do ciclo, e a esterilização em média dura 7 dias, tá? Sempre colocar águazinha, né? Antes de iniciar o ciclo. Não entupir o seu autoclave. Se o autoclave não tiver como circular o ar, o material, ele não é esterilizado adequadamente, tá?
A vantagem de esterilização em autoclave, né, que o ciclo é curto, boa penetração de ar, quantidade maior de material pode ser esterilizado de uma vez só. E como desvantagem, ele pode promover a corrosão de alguns materiais, destruição do corte, e as embalagens às vezes podem ficar um pouquinho úmidas, tá? Gente, escovinha de Robson, tacinha de borracha são descartáveis, né? Não se admite mais reutilizar esses materiais dentro da clínica odontológica, porque eles acumulam sangue e saliva, né? E não consegue fazer uma limpeza adequada, tá? Então, já foi comprovado isso, não se utiliza mais. E aqui, outro artigozinho que a gente traz, falando da biossegurança, né? As condutas de biossegurança adotadas pelos ortodontistas, tá? E houve uma alta incidência da resposta nada para os métodos usados para elásticos, acessórios, bandagens, molas de metal e arcos, né? Tipo que eles não faziam nada para nada de desinfectar nem de esterilizar esse tipo de materiais, tá? Aqui só rapidinho, ele fez, né, esse estudo observacional transversal para avaliar a conduta de biossegurança adotada pelos ortodontistas e as possíveis diferenças em função do tempo de formação, tá? Então, ele fez um questionário com 90 ortodontistas, com a média de idade em torno de 37 anos e mais ou menos 13 anos de formado. E aí, quanto aos alicates ortodônticos, 63% disseram que usavam autoclave, exceto aqueles que não realizavam nenhum procedimento. Esterilização do material com autoclave, 95% realizava a limpeza com substâncias químicas, previamente esterilização. Então, usava, no caso, o detergente enzimático, né? A maioria utiliza autoclave para esterilização de anéis ortodônticos e alguns associam métodos de desinfecção, mas 18% não faziam nada com as bandas. Houve alta incidência da resposta nada para os métodos utilizados com elásticos, acessórios, ligaduras, molas e arcos. Todos os questionários utilizavam máscara, luva no atendimento, 78% o avental, 58% usam óculos de proteção, 50% vestem o gorro, tá? O tempo de formação teve influência, né, que alguns ainda usavam glutaraldeído para esterilização e desinfecção, né, os mais antigos utilizavam, mas hoje em dia não se usa mais. E como conclusão desse artigo, eles verificaram que a esterilização e limpeza dos alicates, instrumental de exame, aplicador de elásticos, anéis, além do uso de equipamentos de proteção individual, receberam resposta mais uniforme positiva, enquanto os outros itens sugerem falhas. Apenas o ortodontista formado há mais de 13 anos optaram pelo uso de glutaraldeído para esterilização e desinfecção dos alicates ortodônticos, sendo a única conduta que mostrou diferença em relação ao tempo de formação. Então, aqui só mostrando, ó, que quantos, ó, 66% ó, não faziam nada em relação a aqueles, né, a esterilizar elásticos, molas, essas coisas, tá? As bandas, ó, 18%, os arcos, 55%, tá? E 31% deles utilizavam álcool 70 e 35% outros métodos de desinfecção. E finalizando aqui, né, outro artigozinho dizendo sobre os elásticos em cadeia, tá? Que eles, como é que pode fazer, né, a desinfecção, a esterilização, se é possível fazer isso sem que ele perda as propriedades mecânicas, tá? E aí a gente viu por esse artigozinho, tá? Que realmente é possível sim, tá? Ele aqui mostrou, ó, que todos os métodos que foram avaliados, né, ele usou, né, desinfecção com álcool 70, autoclave, ultravioleta, asperacete, glutaraldeído, só não ultravioleta foi eficaz, tá? Mas todos os outros foi eficaz, tá? Então, exceto pelo método ultravioleta, todos os outros métodos promoveram esterilização de elastômeros correntes, nenhum método de esterilização levou à perda das propriedades mecânicas, tá? Então, o método mais simples de promover esterilização e desinfecção dos elásticos cadeias foi o álcool. Após 1 minuto foi possível eliminar micro-organismos aderidos sem perder suas características mecânicas. No entanto, o fato de apenas o S. mutans
foi usado no experimento deve ser considerado, apesar de ser o agente infeccioso mais prevalente, de maior importância na cavidade bucal, esta bactéria não é mais resistente, portanto, mais estudos são necessários para investigar os micro-organismos, tá? Mas é uma forma para a gente pensar, né? E procurar mais artigos sobre, certo? Que a gente também tem que desinfectar esses materiais. E aí, hoje, né, nos tempos de coronavírus, então os EPIs mais indicados, né? Máscara cirúrgica, quando o paciente tem baixo risco, máscara respiradora, com respirador, né, que é a N95 ou as PFF2, em caso de geração de aerossóis, óculos de proteção, máscara facial, jaleco descartável, luva cirúrgica e muita atenção na remoção dos EPIs, né, ter a forma adequada de você remover os EPIs, né, máscara, gorro, sempre de trás para frente, tá? Prestar atenção. Então, como principal via de transmissão do Covid, né, tá aí na lista, né, os aerossóis, né, que são formados pelas canetas de alta rotação, contendo sangue, saliva, fluidos ou ainda seringa tríplice, a fim de identificar os casos suspeitos do cirurgião dentista, né, então, além daqueles, a professora Karine hoje já deu a aula aí sobre o Covid pela manhã, e ela falou que a gente tem que fazer aquele questionáriozinho sempre que for marcar o paciente, tá? E precisar atender alguma urgência, então tem que responder aqueles questionários. Após isso, quando o paciente chegar, tem que medir a temperatura corporal do paciente, aplicar a anamnese dirigida, para minimizar a contaminação e infecção cruzada durante o atendimento. O profissional deve, com frequência, fazer a lavagem de mãos antes e após o atendimento, usar os equipamentos de proteção. O paciente, quando ele chegar, deve ser dado uma máscara para ele, tá? Ali enquanto ele estiver na sala de espera, para que não tenha a possibilidade de contaminar outras pessoas, porventura esteja na sala de espera. São recomendados, então, nos dias de hoje, o bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% prévio ao tratamento. Agora, esse bochecho, gente, não é para ser por uso prolongado, é só no momento do atendimento. O paciente não é para ficar fazendo o bochecho com peróxido de hidrogênio depois, tá? Emprego de isolamento absoluto quando for fazer outros tipos de procedimentos que não ortodontia, né, do campo operatório. Uso de motores de alta rotação, antirrefluxo, desinfecção das superfícies, cuidados adicionais com a transmissão por contato, como remoção de revistas das salas de espera, entre outras atitudes, a gente vai ter que fazer isso, né, futuramente. E aqui só mostrando qual a forma ideal de você estar paramentado para atender, né, em tempos de coronavírus, né, com esse avental aqui, que parece até um plástico, ele tem que ser impermeabilizante, né? Então, a gente tem os descartáveis, procurar um que seja impermeabilizante, que tem uns muito fininhos que ultrapassam, né, as soluções. Então, o nível de proteção indicado para que se atenda o Covid, né, o nível de proteção 1. Então, em momentos de surto, surgem novos desafios, quais os profissionais devem responder com cuidado ainda maior, com a biossegurança, ética, zelo e preparo. Aqui só em algumas normazinhas de quando a gente tiver algum acidente pérfuro cortante, né, lembrar que a gente não é para estancar o sangue, tem que deixar apertar para o sangue deixar escorrer bem, lavar em água corrente com sabão, tá? E aí, se você souber, se tiver disponível para você o teste, né, do HIV, aquele teste rápido na instituição, você já faz o teste, assim como no paciente, tá? Se der negativo, você deve se encaminhar, né, para o Hospital São José para realizar outras sorologias e orientações, tá? E se der positivo, aí você tem que ir para o Hospital São José para começar ser acompanhado, né, fazer outras sorologias e a quimioprofilaxia e acompanhamento, tá? Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo, tá? Então, siga as recomendações da OMS, CRO, CFO, das instituições, tá? Para esse tempo de coronavírus, realmente, eu sei que está sendo um sacrifício para todos nós, para a classe odontológica, né? Que é de onde a gente arranja o sustento da nossa família, né? Ganha o dinheiro, no consultório. E que a gente está impossibilitado realmente nesse momento de atender, só pode atender emergências, né, ou urgências. Enfim, gente, tenham fé, isso tudo vai passar, dias melhores virão.
e que a gente realmente tome uma mudança de postura em relação à biossegurança para trazer mais segurança para a gente, para a nossa equipe, para os nossos pacientes e que a gente sirva de menos fonte de transmissão de muitas doenças. Aqui as referências utilizadas, obrigada, e aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, precise tirar alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês.